Olá, meus alunos do sexto ano do SEAB. Hoje nós estamos começando mais uma aula não presencial e nessa aula nós vamos fazer a correção da atividade deixada para vocês na semana passada. Para quem não se lembra, nós estamos trabalhando com a arte indígena, certo? Já falei da pintura, já falei das máscaras, cerâmicas e dessa vez eu decidi falar sobre uma tribo que se localiza aqui no Nordeste brasileiro, bem pertinho de Sergipe, nosso estado. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse povo, dessa tribo indígena, mas eu decidi falar hoje para vocês um pouco dos Cariri Chocó, isso mesmo. Algumas pessoas já ouviram só o nome Chocó ou só o nome Cariri. Vou explicar para vocês o porquê dessa denominação, certo? Isso tem a ver com a história dos Cariri Chocó. Na verdade, aconteceu o seguinte, uma fusão de vários grupos tribais depois de muitos anos de aldeamento e catequese. Lembre que na história do Brasil, os jesuítas eles foram os responsáveis pela catequese, ou seja, por ensinar a religião cristã católica para os indígenas. Esses povos eles vivem em uma aldeia às margens do Rio São Francisco, certo? E atualmente eles vivem no município de Porto Real do Colégio, que se localiza no estado de Alagoas, como já falei, aqui no nosso Nordeste, certo? Quem conhece Propriá já vai conseguir imaginar mais ou menos onde eles se localizam, porque a cidade de Porto Real do Colégio se localiza do outro lado do rio, que corta também, que passa pela cidade de Propriá, certo? Então, quando vocês forem lá em Propriá, vocês vão fazer essa observação que eu falei. Os Cariri Chocó, infelizmente, não conseguiram manter a sua língua por muito tempo. Eles começaram a receber influências de outras línguas, português, né, principalmente, mas atualmente é um projeto para revitalizar as línguas que são nativas desse grupo Cariri Chocó. E a partir de um certo momento, as crianças que nascem na aldeia, elas começam a ter aulas com professores que decidiram revitalizar essa língua dos Cariri Chocó. Então, como vocês podem ver aqui na apostila que eu trouxe para vocês, eu coloquei aqui nome, que já expliquei, a localização, a organização social, como é que os Cariri Chocó se organizam. A família se constitui da maneira básica que a gente conhece, né? Mais padrão, podemos dizer assim. Família, pai, mãe, filhos, certo? Em algumas unidades familiares, os pais são meio ausentes, as mães elas lideram, mas ainda tem aquela estrutura que a gente conhece um pouco dos índios, né? Pajé, cacique e etc. Os Cariri Chocó, eles infelizmente, muitos vendem o seu trabalho, são a população que se encaixa na camada mais pobre da sociedade e eles já estão bem integrados à sociedade, à comunidade local, ao município onde eles vivem, né? Como eu coloquei aqui, ó, os índios eles já nascem dentro dos rituais da Igreja Católica e isso foi resultado, como eu acabei de falar, da catequese jesuítica que eles sofreram ao longo dos séculos. Aqui eu falo do modo de vida dos Cariri Chocó, né? A questão das suas principais atividades econômicas. Falo aí da agricultura, que é basicamente familiar, ou seja, eles produzem alimentos para a sua própria subsistência, ou seja, para sobreviver. Feijão, mandioca, que é a macaxeira que a gente conhece, milho, legumes, etc. Eles conseguem vender excedentes, ou seja, aquilo que eles plantam a mais, e o produto que mais destaca é o algodão. Na verdade, não tem um destaque tão grande, porque, como eu falei, a agricultura é mais familiar, mais voltada para o próprio consumo da tribo. Eles também pescam, mas em menor quantidade, menor intensidade, por causa justamente das barragens que foram feitas no Rio São Francisco. O pescador, Chocó, tem se transformado em pastor, em criador de gado bovino. Então, essa é outra tendência que foi observada ao longo dos anos por pesquisadores sobre a tribo dos Cariri Chocó. A cerâmica, já que nós estamos falando de arte indígena, já apresentei mais ou menos para vocês, né, o que seria de maneira geral, para que os índios produzem cerâmicas. Aí eu trouxe uma imagem para vocês especificamente da cerâmica dos Cariri Chocó, e é uma atividade muito, muito, muito antiga, como vocês sabem.
E é uma atividade feita basicamente pelas mulheres. Como vocês sabem, nas tribos indígenas a gente tem uma divisão sexual do trabalho, né? Os homens fazem isso e as mulheres fazem aquilo. As mulheres elas se dedicam mais à agricultura e à produção de cerâmica. Aqui nós temos todas as etapas, que eu vou explicar depois na questão, certo? Mais outra imagem aqui da cerâmica e as máscaras, pinturas, colares, tudo aquilo que eles também produzem para se diferenciar. Então, esses elementos da arte indígena servem como um instrumento de identificação. Por exemplo, eu olho para aquele índio, eu sei de que grupo ele pertence, que etnia. Ele é Xocó, ele é Tupinambá, ele é Tupi, então eu já tenho uma noção. Vamos às questões. Primeira questão, a resposta pessoal. Você vai dizer se conhece, se já ouviu falar dessa tribo, de outra tribo, que por acaso habite Sergipe ou estados próximos, você vai responder. Caso sim, você coloca sim e diz por quê, qual a tribo, qual o nome, e se não, você coloca apenas não. Questão 2, explique como é o modo de vida dos índios Cariri e Xocó, como eu falei, né? A família meio padrão, mas existem alguns casos em que as famílias são chefiadas por mulheres. Posse coletiva da terra, produtos que são cultivados para subsistência, ou seja, para o próprio consumo, pecuária e pesca. Atualmente, onde se localizam os Cariri e Xocó, como eu falei, estão localizados na região do Baixo São Francisco, no município de Porto Real do Colégio, como as mulheres produzem a cerâmica. Então, eu coloquei aqui nessa resposta as etapas de produção da cerâmica Cariri e Xocó. As mulheres que fabricam, e a partir do barro, né? Então, eles vão buscar a argila de melhor qualidade em uma região próxima da aldeia, na região da Caiçara, só para relembrar aqui. E tem as etapas, eles trabalham com o barro, depois botam aquela argila para secar, batem com um pedaço de madeira para transformar em pó, depois começam a modelar e, por fim, dão o acabamento nesse objeto. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido as questões, tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida é só mandar para mim no WhatsApp e até a próxima aula. Tchau, tchau. Discutir a sua resposta, é só me chamar lá no WhatsApp, certo? Terceira, quais são os nomes das obras citadas ao longo do texto? Eu só quero que você coloque os nomes das obras. Então, já fazendo aquela correção que eu mencionei agora há pouco, a primeira obra da apostila se chama Chapéu Azul, na sequência Abaporu e, por fim, Operários. Quarta questão, por que a última fase da obra de Tarsila do Amaral é conhecida como fase social? Gente, acabei de falar. Porque a artista começou a tratar de temáticas sociais nas suas obras, como, por exemplo, a situação da classe operária no Brasil. E a última questão era uma questão de prática. Você pode imprimir ou pegar na escola a atividade já impressa e tentar reproduzir com as mesmas cores e sombras a obra Abaporu da Tarsila do Amaral, certo? Então, meus queridos alunos, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, certo? Um abraço e tchau, tchau.